escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida.
Olá, irmãos, bom dia. Estamos de volta com mais uma aula sobre o Evangelho de João, na nossa escola dominical virtual. Gostaria, antes de iniciarmos, de convidar a todos para que nós façamos uma oração e depois vou ler o texto de hoje, para que nós possamos conversar um pouquinho sobre ele. Então, vamos em silêncio, conversar com o Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais este dia, mais este domingo, mais esta semana em que o Senhor nos abençoou, Pai, em que o Senhor esteve cuidando de nós, provendo todas as nossas necessidades, Pai, e também nos guiando pela Tua Palavra, Pai. Te pedimos que, neste momento, o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente, para compreendermos, Pai, a Tua Palavra, também para que possamos relacioná-la com a nossa vida, com o nosso relacionamento contigo, e que o que nós estudarmos hoje, Pai, seja motivador e seja um exemplo, Pai, para a nossa vida, para o nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Te pedimos que o Senhor esteja conosco durante esses próximos minutos, abençoando cada família, cada casa, em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar o estudo de hoje lendo a passagem. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, vocês acompanham aí. O texto é João 12, desde o versículo 1, nós vamos ler até o versículo 11. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: "Este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres." Não que ele se importasse com os pobres, na verdade, era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: "Deixe-a em paz. Ela fez isto como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim." Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. Essa é a passagem de hoje, um texto conhecido, mas, mais uma vez, nós gostaríamos de fazer alguns comentários sobre ele, especialmente relacionando a esse roteiro todo que nós estamos vendo dentro do Evangelho de João, O livro como um livro completo, não apenas como trechos isolados ou histórias isoladas, que é muitas vezes a maneira como nós aprendemos a Bíblia, Na verdade, muitas vezes nós aprendemos e estudamos a Bíblia como se fossem pequenas fábulas, pequenas parábolas, mas isoladas de um contexto, não é verdade? E o que nós estamos tentando fazer nesse estudo do Evangelho de João é justamente pegar cada trecho, cada história dessas, que muitas vezes são conhecidas da gente, relacionando-as a esse contexto geral da carta e aquilo que é o objetivo e aquilo que João quer nos passar. Tá? Então, se vamos fazer essa relação, nós precisamos sempre estar muito atentos ao contexto. Então vamos ver aqui, no versículo 1. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia. Poucos versículos antes, no versículo 55 do capítulo anterior, no versículo 54, 55, começaram a tramar a morte de Jesus após a ressurreição de Lázaro. Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo, foi para um lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Isso é a finalização da história anterior, daquilo que a gente estudou na semana passada. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa. Isso é o que a gente tem a informação ali no versículo 55. E quando as pessoas vão chegando a Jerusalém
para participar da cerimônia de purificação que acontecia antes da Páscoa, continuavam procurando Jesus, não o encontravam e perguntavam se ele virá para a Páscoa. Passam alguns dias, provavelmente, e 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chega a Betânia. Betânia é uma cidade muito próxima de Jerusalém, né? Em algumas Bíblias, em outros lugares ou nas notas de rodapé ali, indica que a distância de Betânia a Jerusalém é de 15 estádios. Tá? O estádio romano era uma distância de mais ou menos 200 e poucos metros. Isso dá mais ou menos 3 quilômetros. Tá? Então, 3 quilômetros é muito próximo. Né? Para vocês terem uma noção, a gente que está aqui em Três Riachos, 3 quilômetros é a distância entre a nossa igreja presbiteriana em Três Riachos e a Igreja Católica da Limeira, por exemplo. É uma distância bastante curta que seria entre a entrada de Jerusalém e essa pequena vila chamada Betânia, que é onde moram esses amigos de Jesus. Né? Então, passaram-se esses dias, Jesus estava isolado com seus discípulos nessa localidade chamada Efraim, que é mais distante, e vem vindo em direção a Jerusalém, quando faltam ali 6 dias para a Páscoa, ele está em Betânia. Tá? Esse é o contexto. E daí, claro, João faz essa relação com o trecho anterior, ele volta para casa daquele homem que ele havia ressuscitado dentre os mortos, então para Lázaro. Por quê? Porque aparentemente a família ali organizou um jantar em homenagem a Jesus. Está ali no versículo 2. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Então, provavelmente se reuniram ali os discípulos, outros amigos, essas pessoas que acompanhavam o ministério de Jesus. Está ali Marta servindo e Lázaro à mesa com Jesus. E é muito interessante porque nós podemos fazer a relação, como nós já fizemos na semana passada, com a passagem de Lucas 10, não é verdade? Lucas 10 é aquela passagem em que Marta e Maria estão na casa, Jesus está ensinando, está ali falando, Marta está muito preocupada com seus afazeres e Maria escolheu a melhor parte de ouvir Jesus. Nesse momento, Marta está servindo e João não faz nenhum tipo de crítica, nem Jesus. Servir é da índole de Marta. É uma cristã, é uma pessoa que compreendeu que aquele ali é o mestre e que ela vai servir o mestre, vai servir aquelas pessoas que estão ao redor do mestre, seus discípulos e tal. Não há nada de errado nisso. O problema, lá em Lucas 10, é ela estar servindo, mas com o coração em Maria, que não está servindo. Né? Ela está preocupada. Ela está fazendo algo, mas não está fazendo algo com o seu coração, não é verdade? Ela não está com aquela intencionalidade. Ela está ali pondo a mesa, lavando a louça e tal, cozinhando, mas ela gostaria de estar onde Maria está. Né? Nessa passagem aqui não há essa relação, aparentemente não há esse problema. Marta está servindo e provavelmente está servindo agora, né? Já com o seu coração posto nisso, com a sua sinceridade nisso. Lázaro está à mesa junto com Jesus. Provavelmente Jesus está conversando, comendo, né? Como uma reunião familiar nossa, né? Uma reunião dos nossos amigos. E Maria? A pergunta é o que Maria faz nesse contexto. Nós vamos chegar ali no versículo 3. Lá em Lucas 10, vamos relembrar, né? Que Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte. Maria optou por gastar o seu tempo naquela situação ouvindo Jesus, ao invés de fazer outras coisas. A impressão que a gente tem é que Maria tinha uma prioridade. Ela colocou uma prioridade em ouvir Jesus todas as vezes que Jesus estava ali perto deles. Né? Cada pessoa manifesta de uma maneira isso. Marta estava servindo. Lázaro estava sentado ao lado do seu amigo Jesus. Maria, lá em Lucas 10, opta por se sentar aos pés de Jesus e ouvir o que Jesus tem a dizer. Agora ela toma uma outra atitude. E é muito interessante perceber o tipo de atitude que Maria assume nesse momento e relacionar com o que ela entendeu do que ela ouviu. Tá? É isso que nós vamos tentar fazer hoje. Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático. É assim que está na minha versão.
A maioria das outras versões, a Almeida Corrigida, Nova Versão Internacional, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que são as versões mais comuns que nós temos na nossa igreja, cita que esse perfume era feito de nardo puro. Nardo é uma flor vinda da Ásia, tá? China, Índia, Nepal, lá da cadeia do Himalaia, onde ficou o Everest, né, a maior montanha do mundo, é dessa região, essa flor de nardo. E era uma flor importada para Israel, para o Império Romano, para toda aquela região, a um preço muito caro nos tempos de Jesus. Tá? Na minha Bíblia, na minha versão aqui que eu li, também está dito que é um frasco. Em outras versões, se traduz mais ao pé da letra, né, com o que está escrito no grego, né, no original, que seria uma litra. Uma litra é 340 gramas, tá? 340 gramas, 1/3 de 1 quilo, aí pode ser, né? Um pedaço de carne, né? Imagine na sua mente aí o que seria 1/3 de 1 quilo, 340 gramas. Seriam uns 7 pãezinhos, mais ou menos, né? Uma quantidade assim. Mas quando você coloca isso em um perfume, então um frasco grande de perfume, né, para os nossos padrões de hoje, e essa quantidade de perfume, esse frasco de perfume, tem um preço absurdamente alto. Nós vamos perceber isso na fala de Judas no próximo versículo, tá? Mas só para concluir a fala sobre esse perfume, sobre o nardo, é um óleo citado muitas vezes na Bíblia. Tá? São 24 vezes citado na Bíblia. Por quê? Porque justamente era um perfume de alta qualidade. Tá? Ele era considerado um perfume muito valioso. E Maria tem esse perfume. Talvez tenha sido um presente, talvez tenha sido uma herança, talvez tenha sido um investimento que ela fez com algum recurso específico que ela tinha. Ela tinha esse perfume muito caro. Era dela, né? Era algo valioso para ela. Aquilo valia muito. E ela unge Jesus, os pés de Jesus, e enxuga com os seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Era um perfume muito valioso, com certeza com um aroma muito, muito agradável, muito gostoso para ser tão valorizado. E esse perfume se espalha por toda a casa. Todas as pessoas que estão ali vão passar o restante da festa sentindo aquele cheiro. Tá? No versículo 5, o Judas, né, o discípulo que em breve trairia Jesus, como diz João, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Provavelmente essa é uma avaliação que alguém faria de uma maneira talvez um pouco despretensiosa, né? Um arredondamento. Isso valeria muito dinheiro. Mas vamos fazer um cálculo de quanto seriam 300 moedas de prata para a gente ter noção do que Judas está falando, tá? De que valor Judas está falando. Uma moeda de prata, em outras versões da Bíblia também, são traduzidas, moedas de prata são traduzidas como denários. O denário romano era a moeda provavelmente mais comum nas transações em Roma, no Império Romano durante o período de Jesus, porque ele tem uma relação com o dia do trabalho. Tá? Vamos fazer uma comparação com os nossos dias. Né? Hoje em dia nós recebemos salário, em geral, né, as pessoas recebem o salário mensalmente, e existe um salário mínimo, e existem pagamentos que são mais ou menos padrão para determinadas funções sociais, correto? Então, um salário mínimo, 1.000 e poucos reais, ou um pedreiro vai cobrar 200 reais por dia, uma outra função, uma pessoa que faça uma limpeza vai cobrar 170, 150 reais por dia, e por aí vai. No Império Romano, o denário era justamente esse salário mínimo referente a um dia de trabalho, de um trabalho braçal. Tá? Se nós formos trazer para os nossos dias e associar com o salário mínimo, uma moeda de prata seria 50 reais. Tá? Isso nós estamos pensando pelo salário mínimo. A gente sabe que a maioria das pessoas no Brasil
não recebe vinculado ao salário mínimo, mas como uma referência que nós temos. Então, R$50 por dia. Vamos supor que uma moeda de prata, um denário, fosse equivalente a R$50. Se nós estamos falando de 300 moedas de prata, ou 300 denários, isso equivaleria a R$15.000. Tá? Não tem como a gente fazer esse cálculo exatamente. Tá? Eu até pesquisei, porque existem algumas tabelas que fazem o cálculo de outras moedas, o quanto equivaleria em real, né, moedas de outras épocas e tal, mas com as moedas do Império Romano é muito difícil fazer isso. Tá? A gente tem pouquíssimas informações sobre o dia a dia das diversas localidades do Império para saber o que seria possível comprar com determinadas moedas, né, com determinados valores. Mas só para a gente ter uma referência, se esse perfume custasse R$15.000, seria um perfume caríssimo. Eu nunca usei um perfume desse valor, né? Provavelmente eu nunca vi um perfume desse valor. Seria algo muito valioso. Seria, para Maria, provavelmente um bem que ela tinha muito valioso. E ela simplesmente, a questão importante aqui é a gente compreender isso. É um bem extremamente valioso que Maria derrama sobre os pés de Jesus. Né? Por que razão alguém derramaria um perfume nos pés de Jesus? Então isso, provavelmente, apesar dessas curiosidades de quanto vale, não, esse fato é o fato preponderante na mensagem, né, nesse texto, especialmente pela resposta que Jesus vai dar daqui a pouco, né? Porque Jesus explica o que está acontecendo ali, e isso é muito interessante. Tá? Vamos pensar, antes de ver a resposta específica de Jesus, o que significava ungir, tá? Para aquele povo, para o povo de Israel, ou na Bíblia. Né? Unção, quando você unge uma determinada pessoa, você está reconhecendo ou colocando sobre aquela pessoa uma autoridade. Vamos lembrar, por exemplo, o profeta Samuel, tá? Lá no Antigo Testamento. O profeta Samuel recebia a incumbência de Deus de ungir o próximo rei de Israel. Então ele ungiu Saul, depois ele ungiu Davi, e quando ele unge, essa pessoa que foi ungida recebe essa incumbência especial e o poder de Deus para exercer essa função real. Então, Saul foi ungido, em um determinado momento Deus diz: o meu espírito sai de Saul, ele não é mais o meu rei, e Samuel vai ungir Davi, que vai ser o próximo rei, e por aí vai. Também o profeta Elias recebe a incumbência lá antes de morrer, né, junto com Eliseu. Vai à Síria e unge o rei da Síria. Vai ao reino do norte, né, a Israel, e unge o próximo rei. Né? Então eles recebiam essa unção, que era justamente essa atribuição. Tá? Lá na lei de Moisés, quando Moisés recebe, né, as suas orientações por parte de Deus para o culto, então lá no livro de Levítico, por exemplo, se descreve, né, a forma como o sacerdote deveria ser ungido. Então, no caso, era o próprio Arão, irmão de Moisés, também os seus 4 filhos foram ungidos numa cerimônia para serem os sacerdotes, para serem aqueles que levariam o culto do povo, as ofertas do povo para dentro do tabernáculo. E por aí vai. Então, a unção tem esse papel. Quando nós falamos que Jesus é o ungido de Deus, ele tem essa missão de Deus. Qual era essa atribuição? Se nós formos estudar, né, os outros livros do Novo Testamento, especialmente ali o livro de Hebreus, por exemplo, nós vamos compreender que Jesus reúne na sua pessoa, na sua missão, 3 funções, as 3 funções principais de Israel. Jesus é o rei, Jesus é o sacerdote e Jesus é o profeta. Então, Jesus reúne, Jesus foi ungido. Nós temos a figura da unção de Jesus, não com óleo, mas no dia do batismo dele lá, quando João Batista, né, o batiza nas águas do Jordão, ele recebe a pomba do Espírito Santo descendo sobre ele, né? Então, é o símbolo da unção, porque o óleo representa o Espírito de Deus. Então, descendo sobre ele e daí iniciando assim o seu ministério. Então,
quando Maria unge os pés de Jesus, ela está se remetendo a esse processo da unção, de reconhecer a unção do próprio Jesus, a missão do próprio Jesus. Tá? Uma outra maneira que nós podemos interpretar essa unção de Maria sobre os pés de Jesus é que foi um tipo de louvor, um tipo de agradecimento. Se nós não lermos os textos isoladamente, nós percebemos que há uma alegria ali naquela festa, naquele jantar. Afinal de contas, é um jantar em homenagem ao homem que ressuscitou meu irmão, né, no pensamento de Maria. Há uma alegria, há um agradecimento, e essa unção de Maria pode sim ser uma oferta em direção a Jesus, né? Um agradecimento, um louvor, como hoje nós fazemos com os nossos recursos, com a nossa música, quando nós oferecemos esse louvor, esse agradecimento a Jesus. Maria ofereceu aquilo que ela tinha de mais valioso, né? Então, uma forma de agradecer a alegria que o próprio Jesus tinha trazido para aquela casa. E claro, nós temos que entender que Maria unge os pés de Jesus e não a cabeça de Jesus, porque ela reconhece que ela é uma serva. Quem ungiria a cabeça de Jesus, né, que seria o normal, seria quem tem autoridade sobre ele. O único que tem autoridade sobre Jesus é o próprio Deus, Pai. Né? Então, Maria unge os pés, uma maneira de humildade. Nós vamos ver nas próximas semanas o momento em que Jesus se humilha diante dos seus discípulos, no capítulo 13, ali lavando os pés de Jesus. Então, nós vamos reconhecer que há uma humildade nesse processo, nesse movimento de Maria. Né? Mas o próprio Jesus explica o que aconteceu. Então, quando Judas faz esse comentário sobre o valor do perfume, dizendo que ele deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres, né? Ele quer determinar uma maneira como Maria deveria usar aquele recurso que era seu. Jesus responde, no versículo 7, deixa em paz, ela fez isto como preparação para o meu sepultamento. É muito interessante porque Jesus está falando já sobre a sua morte, que se aproxima, porque ele vai dizer na sequência, né? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim, no versículo 8. Então ele já está indicando aí que provavelmente em breve ele não estará, que a Assunção foi uma maneira de preparar o seu corpo ali para o sepultamento, mas nós precisamos lembrar que Jesus conhece o coração de Maria. Jesus enxerga o que está no coração da mente de Maria, e quando ele diz uma coisa dessa, algo que vem à minha mente é que ele vê que Maria entendeu a missão de Jesus. Que Maria entendeu que a missão de Jesus envolveria sim morrer. Né? E mais do que entender que a missão envolve a morte, mas que há uma urgência nisso. Né? E que é o que Jesus reforça. Os pobres sempre tereis, mas eu não. Em breve vocês não me terão. E se Maria, naquela festa, usa o seu recurso mais valioso, simplesmente chega em silêncio e lava os pés de Jesus com aquele óleo, provavelmente ela entendeu que havia uma urgência. Né? Nós não podemos ficar elucubrando o quanto cada discípulo estava entendendo, provavelmente a maioria dos discípulos, ou todos os discípulos, não estavam entendendo exatamente o processo e a missão de Jesus. Jesus deixa isso claro em várias de suas falas. Daqui a pouco nós vamos chegar ao capítulo 14 de João, em que Jesus vai falar mais claramente sobre esse processo, e a gente vai perceber que os discípulos não estavam entendendo plenamente, eles só vão entender mesmo quando Jesus ressuscita, mas eles têm vislumbres pelas falas de Jesus, pelos movimentos que estão acontecendo. Todos sabiam que Jesus estava julgado de morte pelos fariseus e pelos saduceus. E quando João fala, lá no finalzinho, né, a gente leu ali no versículo 10, né, os principais sacerdotes decidiram também matar Lázaro. O povo sabe disso. Isso é algo explícito, é algo que está sendo falado na cidade. Então Maria também sabe que o seu irmão corre risco de vida.
e ela está entendendo que há uma urgência nesse processo. Em outros evangelhos, há passagens mais claras no sentido desse trajeto de Jesus voltar a Jerusalém e os discípulos mesmo dizem, mas você vai voltar para lá? Você vai morrer. E Jesus disse, eu vou. Né? E Jesus continua a sua trajetória. Então, eles estão entendendo que há um risco iminente. Tá? E Maria, com certeza, também entende isso. E já o reconhece como esse rei, sacerdote, profeta, como um Messias. Quando Pedro afirma, né, ou a própria Marta, no texto anterior, afirma que Jesus é o Filho de Deus, então reconhece que ele é o Messias, reconhece que ele é o herdeiro de Davi, que ele é o herdeiro de Arão, que é ele que vai fazer o povo se aproximar novamente de Deus. Por último, gostaria de fazer um comentário sobre Judas Iscariotes. É um alerta para todos nós, não é mesmo? Acho que é um risco que a gente corre também, falar sobre Judas como se a gente sempre soubesse que ele era o traidor, e que, né, como se todos sempre soubessem, e que ele é pior do que nós. Na verdade, a história de Pedro deixa claro que qualquer um dos discípulos, tendo a oportunidade, provavelmente trairia Jesus por perceber a fragilidade do coração desses discípulos. E nenhum desses discípulos é melhor do que nós. O que acontece, que nós precisamos lembrar, é que esses discípulos, que são exatamente como nós, e frágeis como qualquer um de nós, 11 desses discípulos optaram, depois que Jesus ressuscitou e restaurou eles, porque eles tinham fugido, né, quando Jesus é preso. Mas quando Jesus restaura esses homens, e a gente tem o relato, por exemplo, da restauração de Pedro, da restauração de Tomé, mas todos eles são restaurados na sua fé e na sua confiança, e todos eles optam pelo martírio, inclusive. Todos eles vão pregar longe, em situações de risco, em situações de perigo, e todos eles vão passar pelo martírio, exceto João, que é o próprio autor do texto. Ele não passa pelo martírio simplesmente porque ele não morre no martírio. Tá? A tradição nos diz que João foi condenado a ser cozido, né? Jogado num caldeirão com óleo fervente. Ele entra e sai vivo desse caldeirão. Então ele não morre. Por alguma razão que nós não conhecemos, Deus sabe. Mas ele viveu até a velhice, e daí por isso que nós temos o Evangelho de João, também as cartas de João e o Apocalipse de João, que são escritos após esse momento. E ele é o único que vai morrer de velhice, né? Morrer em velhice. Mas todos eles optam pelo caminho do martírio, né? Mas isso depois de serem restaurados por Jesus. Antes, todos eles de alguma maneira traem Jesus, né? Pedro negando, Judas com uma traição explícita, vendendo Jesus por 30 moedas, e todos os outros fugindo, né? Eles não são piores do que nós, nem melhores do que nós nesse sentido. Mas esse alerta de Judas traz uma lembrança para todos nós, que é algo que nós não podemos esquecer, que tem a ver com o nosso coração, com a motivação do nosso coração, né? E João explica isso ali. Quantos de nós não pensariam a mesma coisa, né? Alguém que faz uma oferta vultosa, como essa que Maria faz, e na nossa compreensão ela jogou fora, porque ela jogou nos pés de Jesus e jogou para o chão, né? E por mais perfumada que a casa ficasse, após ali a festa, e talvez um dia ou outro, esse perfume se esvai, esse perfume vai embora. Então, que desperdício poderia ter sido tão bem utilizado esse recurso, né? Mas o nosso coração é materialista. Nosso coração está preso a estas concepções. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque quando a gente tem uma fala assim, nós nos igualamos a Judas. E João explica, não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, ele estava preocupado com o dinheiro. Ele estava de olho naquele dinheiro, porque era ladrão, né? João explica isso. Agora, e o nosso coração? Será que nós estamos olhando para os nossos recursos, para aqueles recursos que nós ofertamos, para o tempo que nós gastamos louvando a Deus, servindo as outras pessoas, com esse olhar materialista de Judas? Pode ser que nós estejamos. E pode ser uma tentação para nós pensarmos sempre dessa maneira. Não, vou aproveitar esse fim de semana de uma maneira melhor, né?
quando eu sei que eu deveria estar servindo de alguma maneira, que eu deveria estar louvando a Deus. Não, mas isso aqui é uma oportunidade imperdível. E daí você troca a oportunidade imperdível pelo louvor a Deus e se vende, como Judas se vendeu, né? Por algum recurso, por algum status, por alguma outra situação. Então, o nosso coração é extremamente enganoso. O nosso coração é materialista, por mais que nós sejamos salvos. Nós precisamos sempre buscar em Deus, no seu Espírito Santo, essa restauração, essa mudança de coração. A nossa sociedade é materialista. A nossa sociedade vai pensar primeiro no valor material daquilo, não no valor verdadeiro. E Jesus fala sobre isso lá no Sermão do Monte. Eu gostaria de encerrar lembrando isso. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, no Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte: onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde está aquilo que é valioso? Maria não tinha o seu coração no perfume, tinha o seu coração em Jesus. E aí todas as coisas que ela tinha, inclusive o perfume, ganham valor com relação a Jesus. Judas tinha o seu coração na bolsa dos discípulos. Aquele era o seu tesouro, era dali que ele tirava coisas, então era ali que ele se motivava, né? E aí um outro trecho, uma outra fala de Jesus, lá em Lucas 6, versículo 45, que diz assim: pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio desse materialismo, é aí que Judas vai falar. Então, para nós estarmos atentos, aonde está o valor das coisas que nós temos? Está em Jesus. Aonde está o valor dos nossos recursos, do nosso salário, das coisas que nós temos na nossa casa, das nossas conquistas? Está em Jesus. Se não estiver em Jesus, nosso tesouro está naquilo que se perde, naquilo que o ladrão leva, naquilo que o tempo e a traça corroem, como está lá em Mateus, né? Lá no Sermão do Monte. Nosso coração precisa estar em Jesus. Ali está o nosso tesouro, né? Vamos lembrar disso, lembrar de Maria como nosso modelo nesse sentido, né? A mulher que escolheu a melhor parte, escolheu estar diante de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, que compreendeu quem Jesus era, que é o objetivo do Evangelho de João, compreender quem Jesus é, o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que reúne em si mesmo rei, profeta, sacerdote, que nos salva, que é a ponte entre nós e Deus, né? Que joga o nosso pecado no fundo do mar. Então, que compreende isso, escolhe estar diante de Deus, escolhe estar diante de Jesus e escolhe entregar a Ele tudo aquilo que ela tem de valor. Se é um perfume que custa milhares de reais, que custa muito dinheiro, mas é ali que esse perfume tem valor, é diante de Jesus. Que assim seja com todas as nossas posses, com todas as coisas que nós temos, com a nossa inteligência, com o nosso tempo, com tudo mais. Amém? Vamos orar para encerrar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo exemplo dessa nossa irmã Maria, que está registrado na Tua palavra, que ficou registrado por João, por Lucas, para que nós olhemos para o exemplo dela, para onde estava o coração dela, compreendamos que o nosso também precisa estar diante do Senhor. Que nós vivamos com todos os nossos bens, todas as nossas condições, tudo aquilo que o Senhor nos deu, que nós tenhamos a plena certeza a cada dia, que nós não duvidemos, Pai, que essas coisas só têm valor se colocadas diante do Senhor, Pai. Que o exemplo de Judas também sirva para nós, que nós estejamos atentos ao nosso coração, que nós não sejamos enganados por ele, nós não sejamos reféns desse nosso tempo, que é tão materialista, que está voltado apenas para esse interesse, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, Pai, com a Tua palavra. Amém.